única relação saudável mesmo que existia dentro da casa era a minha com meu pai. A gente sempre se deu muito bem. A Giselma, ela beira um pouco a psicopatia. Eu descrevo a Giselma como uma pessoa possessiva, vingativa, fria ao extremo e absolutamente dissimulada. Esse crime aconteceu no dia 4 de dezembro de 2008, por volta de aproximadamente 20h30, numa rua que chama Alfenas, altura do número 35. Essa rua inicia e termina na rua Carlos Weber, que é aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo. Quando nós recebemos a informação do crime na divisão de homicídios, nós assumimos a investigação de pronto e nos dirigimos até o local. Verificamos que a vítima havia sido alvejada nessa rua Alfenas por um motoqueiro que se evadiu sem ser identificado. Tentamos, nas primeiras horas, localizar os familiares, mas como ele não era desse estado, havia sido enterrado em outro estado, e nós começamos, de fato, a investigação dias após, na segunda-feira, ou seja, dia 8 de dezembro daquele ano. A Giselma, ela beira um pouco a psicopatia. Eu falo isso pelo seguinte, ela arquitetou esse crime há muito tempo, ela premeditou muito tempo esse crime. Bom, Humberto era um empresário, ele ocupava um cargo de diretor numa empresa multinacional de frigoríficos. Ele começou no frigorífico como uma pessoa extremamente simples e chegou a diretor financeiro. Então, acima dele era só o proprietário mesmo. É ele que administrava, ele que comprava, ele vendia e principalmente, né, administrava o patrimônio financeiro. Era uma pessoa benquista, era uma pessoa atleta, era uma pessoa que tinha um relacionamento atual com uma outra esposa, a Adriana. Ele já vinha de um ex-casamento com a Giselma, que é uma das autoras, possuía 2 filhos, o Carlos Eduardo, que na época dos fatos tinha 17 anos, e o Marcos Vinícius, que naquela época tinha, salvo engano, 21 anos. Meu pai, assim, quando eu nasci, quando meu irmão nasceu, ele era muito novo. Quando meu irmão nasceu, ele tinha 23 anos e quando eu nasci, ele tinha 25. Então, quando a gente era criança, ele ainda estava aprendendo o que era ser pai, mas ele sempre foi muito presente. Eu acho que quando eu comecei a ficar mais velho, meu irmão começou a ficar mais velho e aqueles problemas da adolescência começaram a acontecer, foi aí que ele ficou mais presente, ficou mais próximo. Eu consegui me identificar mais com meu pai e a gente conseguia conversar melhor. Então, quando ele estava em casa de domingo estudando, a gente passava a tarde inteira conversando no domingo. E ele sempre tinha alguma coisa para me falar das viagens que ele fazia, ou sobre o trabalho dele, como estava indo. Então, a conversa com ele sempre era uma conversa muito saudável. Ele sempre estava interessado em saber como que eu estava, como que meu irmão estava, como que as coisas em casa estavam indo. Ele veio de família humilde, então tudo para ele que fosse carro blindado, segurança, tudo isso para ele era frescura, era coisa de gente metida. Então meu pai, para manter a simplicidade dele, ele andava, gostava de sair. Ele chegava em casa, tirava o terno, tirava a roupa que ele usava para trabalhar, colocava uma bermuda, uma camiseta, um chinelo, ia pro bar perto da casa dele ou para um restaurante, comer alguma coisa. Ele começou trabalhando numa família extremamente pobre, paupérrima. Começou trabalhando no frigorífico nas partes mais humildes e foi subindo. E a empresa cresceu de uma forma, assim, assustadora. E ele ascendeu da mesma forma. Ele não tinha, porque raramente ele andava aqui em distâncias grandes. Então ele não se preocupava com isso porque ele não ostentava. Meu pai ele nunca foi de ostentar muito. Então ele não achava que ele era alvo, né, que ele poderia ser alvo de algum bandido. Tanto que ele estava certo, porque o crime aconteceu dentro de casa. Né? Não foi alguém de fora que o viu, que estava chamando a atenção e falou, olha, eu vou lá assaltar ele, eu vou roubar ele. O crime aconteceu dentro da família. Foi uma pessoa que conhecia ele, que sabia os horários dele, que sabia onde ele morava, que analisou a melhor forma de cometer esse crime. Ela sabia que eu poderia marcar um jantar com meu pai, que eu poderia ter alguma coisa, algum encontro com ele, que ela poderia usar disso para cometer o crime. É evidente que ele nunca ia esperar que a própria mulher, a mãe dos filhos, pudesse praticar algo dessa intensidade.
Porque era uma família meio desestruturada, né? O Carlos Eduardo, na época, era menor de idade. Você conversa com ele e fala que a rotina deles em casa lá, mesmo quando o pai morava na casa, cada um chegava, pegava seu prato e ia para o quarto. Quer dizer, eles não tinham de sentar para jantar, a família sentar junto, vamos fazer uma refeição todos juntos. Então, a família deles era meio complicada, assim, muita briga, muitos ciúmes por parte da Giselma. O Humberto, pelo fato de ser um empresário e estar sempre viajando, muito a serviço, muito viciada em trabalho, gostava muito de trabalhar, veio de baixo, para saber que ele chegou ao alto cargo. Bom, meu pai ele vivia viajando e meu irmão, eu quase não via ele porque ele sempre saía bastante. Eu ficava mais em casa, final de semana eu saía com meu pai. Quando eu ia conversar com a Giselma, ou era em relação ao meu pai ou em relação alguma coisa da família dele, mas sempre alguma coisa ligada a ele, ela nunca falava sobre outro assunto. E o meu irmão, ele nunca teve nem aí pra nada. Meu irmão, ele quase não parava em casa, vivia saindo com os amigos dele, ou ele estava na escola. Então, eu nunca consegui ter muito contato com ele também. Mas, assim, a única relação saudável mesmo que existia dentro da casa era a minha com meu pai. A gente sempre se deu muito bem. O Marcos Vinícius, ele trabalhou uma época, trabalhava com o pai na empresa, lá no frigorífico. Nós ficamos sabendo, além do salário que ele recebia pela empresa, o pai dava uma mesada, na verdade era um incentivo para que ele fosse trabalhar. Então o pai tinha que dar um dinheiro a mais do salário dele para ele ir trabalhar, que se não tivesse esse incentivo, ele realmente não ia trabalhar. E mesmo assim ele não ia. E a partir do momento que a família, o Humberto morreu, a empresa logicamente não poderia ser diferente, acabou o vínculo com a família entre eles ficaram sem recurso financeiro. E o Carlos Eduardo, percebendo da real intenção da mãe em envolvê-lo e da participação dela, se afastou da família, se afastou da Giselma. E aí o Marcos Vinícius acabou ficando com a mãe, os dois sozinhos. A Giselma era diferente, então ela sempre manipulou todo mundo na casa, sempre tentou me manipular, às vezes ela tentava me manipular contra o meu pai, tentando causar alguma discussão entre eu e ele. Aí eu ligava para o meu pai e falava: pai, mas isso aconteceu mesmo? E aí a gente descobria que tinha sido uma coisa que ela estava tentando manipular para criar um atrito entre a gente. Então era difícil por esse lado, né? Ela que deixava as coisas difíceis dentro de casa, a Giselma que deixava tudo muito difícil. Eles já haviam separados há mais de 2 a 3 anos, mas ela continuava se apresentando como esposa dele. Ele já morava com essa moça, Adriana, que é do Mato Grosso do Sul, e tinha uma vida bem definida. Foi uma separação de fato, não de direito, né? Eles estavam separados de fato, mas não havia uma separação judicial já confirmada. E era uma separação assim, um pouco tumultuada. Vários depoimentos foram colhidos durante a investigação que comprovavam que a Giselma muitas vezes o ameaçava e ameaçava qualquer mulher que tentava se aproximar do Humberto. Então era uma relação bem conturbada. Mesmo assim, Humberto ajudava ela financeiramente. Ele dava uma alta soma em dinheiro por mês e estaria montando até uma empresa de etiquetagem para que ela pudesse trabalhar. Mas, volto a dizer, a relação entre eles era totalmente conturbada, né? Os filhos ficavam a maior parte do tempo com ela e ele tinha, Humberto, principalmente, um contato maior com o filho Carlos Eduardo. Os filhos ainda estavam morando com a Giselma, que ambos, o Carlos Eduardo era menor, o Marcos já tinha 18 anos. A minha relação com meu irmão nunca foi boa porque para a Giselma era o seguinte: ou você estava do lado dela ou contra ela, né? Ela colocava aquela situação familiar como se fosse uma guerra. Então, como o meu irmão, ele falava: olha, eu estou do seu lado e contra o meu pai, e meu pai não vale nada, e falava mal do meu pai, era o que ela queria ouvir. E eu nunca fiz isso. Então, eu ficava do lado do meu pai, entre aspas, né? Porque não era assim que eu via naquela época, eu me colocava como filho dos dois. Apesar de eu me dar muito melhor com meu pai, eu pensava: meu pai, eu me dou bem com ele, mas era independente de qualquer coisa, independente da gente não se dar bem, ainda vai ser minha mãe. Meu irmão, ele via diferente. Se ela falasse pro meu irmão: olha, fica sem falar com seu pai durante 6 meses, meu irmão ficava sem falar com meu pai durante 6 meses. Porque para ele não fazia diferença. Então, assim, até para tentar fazer alguma chantagem emocional com meu pai, para meu pai dar um carro para ele, para meu pai pagar uma viagem para ele, alguma coisa assim, ele brigava com meu pai e ficava contra. E eu já tinha uma cabeça completamente diferente. Então, meu relacionamento com ele nunca deu certo, porque se eu não
não estava do lado deles, entre aspas, eu não tinha como conviver bem, nem com ele, nem com ela. E assim, a gente também nunca teve muita afinidade, porque meu irmão, ele sempre, assim, ele era diferente, ele gostava de ficar na rua, gostava de sair, eu sempre fui mais de ficar em casa, na minha, então... O Marcos Vinícius sempre teve uma vida mais desregrada, nunca gostou muito de trabalhar, uma pessoa que não tem compromisso com horário. E ele ficou do lado da mãe. Por uma certa, o pai morreu, ele não tinha quem me apoiar, e ia por lado da mãe. E, na verdade, quando ele foi ouvido em plenário, foi construída uma história, né, para tentar justificar a não participação da mãe e envolver o Cairo, que ele não conseguiu sustentar. Ficou uma coisa até ridícula e absurda. Como uma mãe pode envolver um filho nessa situação, fazer o filho mentir com várias pessoas para inocentá-la, né? O Marcos deixa bem claro que tem um ódio muito grande do Carlos Eduardo. Ele não acha certo. Dentro do raciocínio do Marcos, é um raciocínio absolutamente ilógico. Ele acha o seguinte: meu pai já morreu, pronto, acabou. Eu não posso perder minha mãe agora. Já que meu pai morreu, minha mãe não pode ir para a cadeia. Então ele pensa, dentro dessa forma absolutamente irracional, que é muito melhor a mãe, mesmo tendo matado o pai, ser absolvida e ficar em liberdade para que eles possam usufruir do patrimônio das fazendas que ele tem, do que ela ir presa. E o Carlos Eduardo disse o seguinte: eu não tenho ódio da minha mãe, só que eu não posso admitir, ele tem um senso de justiça realmente invejável, eu não posso admitir que uma pessoa que matou meu pai, matou a minha esperança de conviver com uma família, ainda que não fosse uma família extremamente, assim, correta, mas ele não admitia que ela ficasse ilesa, isenta de uma penalidade. Então, hoje, o relacionamento de ambos é extremamente turbulento. Eles não se conversam. Assim, eu sempre me dei melhor com ele do que com ela. Ela sempre foi a Giselma sempre foi mais próxima do meu irmão. Eu sempre fui muito mais próximo do meu pai. Desde de pequeno a gente sempre teve uma relação muito próxima, porque quando eu era criança eu nasci com um monte de problema. Tinha asma, tinha rinite e todas essas coisas. Meu pai, ele desde de cedo, mesmo ele sendo quem trabalhava, quem tinha que sair de casa e ficar o dia inteiro fora, ele que me levava para o hospital, ele que ficava comigo no quarto quando eu precisava dormir, ele tinha que ficar lá. Então, assim, ele sempre foi mais próximo. Eu acho que ela é uma sociopata. Uma palavra é isso. Ela manipula as pessoas, ela só pensa nela. Eu descrevo a Giselma como uma pessoa possessiva, vingativa, fria ao extremo e absolutamente dissimulada. Entre ela colocar a relação dela com meu pai em primeiro lugar e colocar o papel dela como mãe em primeiro lugar, a relação dela com meu pai vem em primeiro. A Giselma tem como profissão bióloga, mas ela não trabalhava. Ela cuidava dos filhos e ela se dedicou quase a vida inteira dela a cuidar dos filhos, enquanto o Humberto trabalhava na empresa a fim de conseguir galgar cargos mais altos. Ela era de uma família extremamente humilde, é de uma família, o que se verificou é o seguinte, talvez aí podemos verificar o comportamento e o perfil dela. Ela é fruto de uma família que uma mãe tem vários filhos de 4 ou 5 pais diferentes. Só ela e uma irmã dela são do mesmo pai. E a Giselma foi a única que foi criada pela minha avó. Então todos os outros filhos dela foram para doação. Os poucos irmãos que eu conhecia dela eram aqueles que moravam em Goiânia, porque como eu morava lá, também morei lá durante um tempo, eu tive convívio com eles. Então eu sabia da Heloísa, sabia do Paulo, sabia de um outro irmão dela que chamava João Carlos, que ela falava de vez em quando. E a Giselma era uma pessoa extremamente possessiva. Era uma pessoa extremamente... ela gostava de bens materiais, talvez em razão de ter vindo de uma pobreza e medo de voltar para isso. E ela achava que o marido era uma propriedade dela. Ele teve casos extraconjugais reconhecidos, detectados no processo. Ela ia agredir as mulheres
batia nas mulheres, mas ela não largava do marido. Ela agredia todas aquelas que ameaçava de morte, mas ela não admitia a separação. E ela sempre teve muito ciúme de qualquer pessoa que tivesse uma boa relação com meu pai. Então, ela sempre brigou muito com a minha avó, com a mãe do meu pai, com os irmãos do meu pai, com as irmãs do meu pai, ou com qualquer pessoa que se aproximasse do meu pai. Então, ela nunca aceitou muito bem esse fato do meu pai e da gente se dar muito bem. Então, ela descontava a raiva que ela sentia pro meu pai não dar a atenção que ela achava que deveria ser só dela, porque ela era muito possessiva. Ela acabava descontando isso em mim. E ela pedia para eu ligar na empresa para saber se meu pai já tinha saído, se meu pai estava lá, com quem ele estava. Às vezes ela entrava no carro para perseguir o meu pai, eu estava dentro do quarto sem fazer nada, ela ia lá, batia na porta, mandava eu entrar dentro do carro junto com ela para correr atrás do meu pai. Então sempre vivendo uma vida em função dele. E tudo que não fizesse parte disso para ela não existia. Então nem a relação dela como mãe existia. E ela não só cometeu esse crime pelo lado sentimental abalado, até porque ele estava com outro relacionamento mais sério, morando com outra pessoa, mas também pelo lado financeiro. Em nenhum momento ela aceitava perder parte da herança ou parte do que ela construiu com o Humberto para uma outra pessoa. Então é uma pessoa que ela, no transcorrer da vida, ela ajudando o Humberto, ela ficando um pouco para trás no nível intelectual, no nível social, enfim, isso foi afetando muito a cabeça psicológica dela, até o nível de amizade dela foi mudando, ela começou a se relacionar com pessoas de baixo padrão, ela não começou mais a frequentar amizades que ela poderia ter sustentado na época que ela foi casada com o Humberto, e isso foi crescendo dentro dela, chegou uma época que uma hora que ela não conseguia mais segurar. Ela virou uma pessoa totalmente agressiva, uma pessoa amarga, uma pessoa vingativa. No final aí de 2008, o Humberto estava montando uma empresa, essa empresa de etiquetagem, para que ela pudesse trabalhar e, enfim, ter um emprego mais fixo. Mas geralmente era considerada uma dona do lar. Tudo que ela faz e tudo que ela fez até hoje foi em função do bem-estar dela, para que ela se sentisse bem, para que ela ficasse numa situação melhor. Então ela não está nem aí para ninguém. Essa é ela. Bom, esse crime aconteceu dia 4 de dezembro de 2008, era uma quinta-feira, por volta das 21h30 da noite, na rua Alfenas. É uma rua que fica localizada na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo. Segundo o senhor Jacinto, o Humberto lhe dizia que o filho estaria passando mal e alguém havia ligado para ele dizendo que o filho estaria ali. Na verdade, o Humberto, quando recebe a ligação, falando que teria o filho, pelo que dá para entender que o filho estaria passando mal, estaria... Ele não deu para identificar direito. Tinha uma pessoa que estava junto com o Humberto quando ele recebe a ligação. Ele tinha acabado de chegar numa viagem a negócios, e essa pessoa que estava junto com ele falou que quando o Humberto recebe a ligação, ele só olha para essa pessoa e fala: olha, eu recebi a ligação, meu filho está passando mal. E ele pega o carro e vai correndo, foi até a residência, até o prédio dele, conversa com o porteiro, perguntando onde era a Rua Alfenas, o porteiro não conhecia essa rua, e pede para ele pedir alguma informação ali no ponto de táxi em frente. Foi quando ele pede informação e vai até a Rua Alfenas, que apesar de ser próximo da residência, ele não conhecia, é uma ruazinha pequenininha. No curso da investigação, descobrimos que foi uma residência aleatória. Eles escolheram uma residência para dar tempo de um motoqueiro poder abordar o Humberto. O Departamento de Homicídios foi acionado, ficou a cargo da equipe BSU, a equipe que eu trabalhava na época. A partir no início da investigação, já acionamos toda a equipe para ir até o local, para tentar entender o que aconteceu, como que foi o crime. Nós fomos ao local depois do crime já tinha acontecido, o carro já tinha sido retirado do local. Nós vimos que era uma rua, na Rua Alfenas, na Vila Leopoldina, uma ruazinha pequena. Você vê que pelo cenário ali, percebia-se que foi uma emboscada. Realmente a vítima ter sido atraída para aquela rua, porque não é uma rua de passagem, não teria o porquê ele estar passando naquela rua.
Tem uma testemunha, o seu Jacinto, que já tinha sido identificado, ele que acionou a Polícia Militar. O Jacinto, conversando com ele explicou que no dia da morte do Humberto, Humberto parou na casa dele com uma Mercedes, perguntando do filho. A pessoa falou, seu filho não está aqui. Ficou assustado. Era uma pessoa forte, com um carro escuro, um carro preto, filmado. Esse carro sai, ele fica olhando, o carro volta, a pessoa corre e esconde, achando que tinha alguma coisa errada. O carro anda um pouquinho, essa pessoa olhando, assustada, viu o carro parado, vem uma motocicleta, para, a moto vem, para um pouquinho para conversar, ele vê 2 línguas de fogo. Ele lembra, talvez, de um disparo, mas ele viu 2 línguas de fogo. E ele viu a moto, passou na frente da casa dele, e nessa hora ele entra dentro da residência e aciona a Polícia Militar. Na verdade, quando a Polícia Militar chega para atender esse chamado, percebeu que o carro já estava vazio, a porta estava aberta, o carro estava vazio, não tinha ninguém. Abre-se o porta-malas, tem uma pasta 007 com mais de 30, 40 mil reais entre dinheiro, cheques, cartões. E nesse tempo, enquanto a polícia está ali, recebe uma outra ligação que uma pessoa foi encontrada baleada na rua Carlos Weber, uns 200 metros dali. A vítima, depois de baleado, saiu do carro, foi correndo até a porta do prédio dele. Em frente tinha um ponto de táxi, que depois vamos a saber que esse ponto de táxi ele teria pedido alguma informação onde que era essa rua Alfenas, ou seja, quando ele foi para a rua Alfenas, ele não conhecia nem essa rua perto da casa dele. O motorista teria avisado, informado para ele, explicado onde que era essa rua. Quando ele retorna baleado, esse mesmo taxista que teria dado a informação para ele onde que foi a rua Alfenas, foi que acionou a viatura do SAMU, a viatura de resgate, que socorreu o Humberto, e mesmo socorrido ele acabou entrando em óbito. Então, ele foi levado para o hospital e morreu depois no hospital, ele não morreu na hora. Possivelmente, o que se diz aí, né, a causa mortis foi realmente o tiro, foi o trauma decorrente do tiro, mais várias hemorragias em decorrência desse disparo, né, desses ferimentos, mas possivelmente foi agravada pelo fato dele não ter sido socorrido. Ele correu muito tempo, ele correu vários metros, né, centenas de metros até encontrar socorro, mas a causa mortis efetivamente foi o disparo de arma de fogo. Acordei por volta de umas 7 da manhã e a dona Júlia, que trabalhava lá em casa, ela bateu na porta do meu quarto e falou, olha, não é para... A sua mãe ligou aqui e disse que não é para você atender o telefone, não é para deixar você atender o telefone. Eu achei estranho porque ela falou isso do nada. Ela proibiu as funcionárias de atender o telefone. E disse o seguinte, se o pai dele ligar para o Carlos, não passa o telefone para ele, só passa para mim. Ou seja, blindou o menino. Para que se o pai soubesse que o Carlos não estava ali, desmarcaria o jantar. Desmarcando o jantar, não teria essa condição, né? E aí eu desci as escadas e peguei o telefone e falei, não, vou ligar para meu pai para saber o que está acontecendo. Tentei ligar para ele uma vez e já estava dando caixa postal. Aí eu já estava ali perto do telefone, quando foi uns 5 minutos depois, a irmã dela me ligou, a irmã da Giselma me ligou. Disse que... Aí ela perguntou se estava tudo bem, como é que estavam as coisas, eu falei que estava, porque até então eu não sabia de nada. E aí ela desligou o telefone, eu esperei mais uns 5 minutos ali perto do telefone e meu irmão ligou. Quando ele ligou, ele falou, olha, você vai ter que ser forte porque... eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Aí eu falei, o que foi? Aí ele disse, olha, aconteceu um acidente com meu pai. E aí eu já comecei a chorar e eu nem terminei de ouvir o que ele tinha para dizer. Mas até então eu estava acreditando que tinha só acontecido um acidente, que meu pai estava no hospital e que ele ia ficar bem, enfim. Por volta de umas 10h30 da manhã, alguns amigos do meu pai que trabalhavam na empresa junto com ele foram lá em casa para me buscar, para me levar para o hospital. Até então eu ainda estava acreditando que eu ia para o hospital, que eu ia encontrar com meu pai e que ele ia estar acidentado, mas que ele ia estar bem. Mas na verdade a Giselma pediu para eles não falarem nada para mim porque ela queria dar a notícia. Então por volta do meio-dia eu cheguei no hospital e aí eu perguntei onde estava o meu pai e eles falaram assim, olha, o seu pai está em um hospital e a sua mãe está nesse hospital. E aí eu não entendi. Eu peguei e falei, mas eles brigaram durante a madrugada e cada um foi para um hospital porque eu estava dormindo e eu não vi o que tinha acontecido.
Aí eles falaram, foi isso, seu pai tá no hospital diferente, sua mãe tá aqui e ela quer falar com você. Aí quando eu cheguei no quarto para falar com ela, ela tava toda de preto, deitada na maca do hospital e disse, o seu pai não volta mais. Aí eu perguntei, como assim, meu pai não volta mais? Aí eu imaginei que ele tinha feito uma viagem, ou que ela estava se referindo ao fato dele não voltar mais para casa para ficar com ela. Eu ainda não estava entendendo. Ela falou, olha, seu pai não volta mais, seu pai você não vai ter mais ele. E aí eu achei que ela pudesse estar delirando e não entendi ainda. Quando uma colega de trabalho dele passou e falou, olha, a gente já comprou o caixão, foi a hora que eu entendi, foi a hora que caiu a ficha. A partir do momento que nós tínhamos uma prova material técnica, que Humberto recebeu o telefonema oriundo do próprio filho, nós solicitamos judicialmente a quebra do sigilo telefônico de todas as linhas telefônicas, inclusive do Carlos Eduardo. E nós verificamos que o Carlos Eduardo, em tese, teria usado o telefone até horas antes do crime ter ocorrido. E nós chamamos ele para a delegacia, fomos ouvi-lo, inclusive na presença da mãe. E perguntamos, Carlos Eduardo, o que aconteceu com o seu telefone? E ele, de uma forma até despretensiosa, de uma forma até, assim, sem pensar, falou, eu perdi o telefone, não sei onde está, não sei onde que eu perdi. E ele falou, você perdeu aonde? Provavelmente eu perdi quando estava fazendo um curso no centro da cidade. A fim de tirar essa dúvida, se ele havia perdido, se ele estava ou não envolvido no crime, nós analisamos a conta detalhada do telefone dele, o histórico de chamadas, ou seja, todas as ligações efetuadas e recebidas por aquele telefone. Então, a suspeição recaiu sobre o filho inicialmente porque o filho usava o telefone, atraiu o pai, disse que perdeu o telefone no dia anterior. A polícia foi verificar todos os locais em que o menino disse que realmente estava. E realmente bateu, ele estava em todos esses lugares. Mas ele não sabia como perder o telefone. E esse telefone que foi subtraído dele, ou que ele perdeu, recebeu ligações, ou estava fazendo ligações, no estado do Maranhão. Então foi uma investigação magnífica, porque a polícia foi até o estado do Maranhão, conseguiu identificar essa pessoa que estava com o telefone. Essa pessoa diz que comprou numa loja que vende aparelhos usados. Essa pessoa da loja de aparelhos usados indicou quem teria vendido para ele, que era o Cairon Walfer Alves, que foi o intermediário. Aí eu determinei que 2 investigadores fossem até São Luís do Maranhão e verificassem o que esse aparelho estava fazendo lá. Quando eu fui no Maranhão, localizei a pessoa que estava com o aparelho, falou que tinha comprado de outra pessoa, foi identificado. Foi identificado umas 3 pessoas que passou o aparelho até que chegou na pessoa de Cairon. Ele seria a pessoa que teria levado esse aparelho de São Paulo para o Maranhão. No primeiro momento, conversando com ele lá, ele foi até ouvido na delegacia de São Luís do Maranhão, ele falou que esteve em São Paulo, que algumas vezes ele veio para São Paulo para comprar roupa, ele comprava roupa na região do Brás, na região do Bom Retiro, e levava roupa para vender no Maranhão. E o local que ele ficava hospedado aqui em São Paulo era na Rua Helvétia, é uma Cracolândia de São Paulo, um local tomado por usuários de entorpecente. E ele falou que lá era fácil comprar aparelho, celular, tinha muito viciado oferecendo aparelho, e ele comprou uns 3, 4 aparelhos. Um dos aparelhos seria esse, que era do Carlos Eduardo. Ele teria comprado esse aparelho, levou para o Maranhão e lá ele vendeu esse aparelho. Fez um retrato falado do possível vendedor desse aparelho para ele, passou as características, foi feito o retrato falado. Eu acionei lá do Maranhão, acionei a equipe aqui em São Paulo. A equipe foi no hotel que ele falou que teria ficado hospedado, confirmou que realmente ele esteve hospedado algumas vezes naquele hotel. Realmente o local ali são muitos viciados na rua, então teria que identificar quem que seria essa pessoa do retrato falado. Retornando para São Paulo, a equipe tentou identificar essa pessoa através do retrato falado que teria vendido o aparelho para ele, não foi identificado. O Cairon, quando eu estive lá no Maranhão, ficou combinado que, além dele ter feito o retrato falado, ele ia marcar uma data, ele viria para São Paulo. Aqui em São Paulo ele ia ajudar a tentar identificar essa pessoa, que seria mais fácil. Como ele comprou o aparelho, ele já conhecia a região, seria mais fácil a presença dele aqui.
foi deixado contato com os policiais do Maranhão, que iam colocar ele no ônibus, né, para vir para São Paulo. E ele foi deixado naquela cidade, na cidade dele. Com a chegada dos investigadores aqui, esse relato dessa diligência, e a fim de verificarmos se ele estava ou não na data do crime aqui em São Paulo, eu também solicitei o extrato detalhado da conta do telefone que ele usava, que é um prefixo 098 de São Luís do Maranhão. E aí começou a fechar a história. Nós constatamos que no dia 30/11, ou seja, dias antes do crime, havia uma ligação da Giselma para o Cairo. Então já começou a fechar um pouco, fugir um pouco do Carlos Eduardo. Falei, engraçado, né? O Cairo não confessou sua participação, disse não ter nenhuma relação com o crime, mas estranhamente ele recebeu uma ligação da Giselma, dias antes do crime. Nessa conta detalhada do telefone dele também nós percebemos que havia um telefone em comum, um telefone que ele falava muito, que é um telefone que era um da Vivo. E por uma situação que eu não sei dizer por qual motivo, ela não tinha cadastro na operadora. Era um telefone sem cadastro. Eu falei, como que um telefone funciona sem cadastro? E como a gente consegue identificar quem é o usuário? Aí nós solicitamos mais uma vez a quebra do sigilo telefônico desse telefone. E quando nós conseguimos a conta detalhada desse telefone, nós verificamos que esse telefone também falava com o telefone de Giselma. Então começou a vincular esse telefone, o Cairo, com a Giselma. O que chamou a atenção desse telefone sem cadastro? Ele também, no dia do crime, ele usou a ERB, que é a estação rádio base, a antena celular, ele usou a antena que corresponde ao local dos fatos. E usou também a antena que correspondia, na época, à empresa que a Giselma estava montando. E também utilizou a antena que correspondia à residência da Giselma após o crime. Então, quer dizer, começou a fechar um pouco mais de investigação em relação a Giselma. No dia combinado, o Cairo não veio para São Paulo, entrei em contato com ele, não respondia mais o telefone. Os policiais do Maranhão foram até a residência dele e viram que naquela madrugada ele teria sumido da residência, da região, ninguém achava ele mais na cidade. Isso foi estranho até pra gente, né? Uma pessoa que não teria vínculo nenhum com o crime, que falou que não conhecia a vítima, que apenas levou o aparelho celular para o Maranhão, porque teria comprado de um viciado aqui em São Paulo, ficou de vir para São Paulo, de repente ele some. Nesse telefone também sem cadastro, nós verificamos que ele também fazia muito contato com um telefone que estava registrado em nome de uma Jaqueline. Essa Jaqueline foi chamada, foi ouvida e informou também que, por mais que o telefone estivesse o nome dela, não era ela que utilizava, e sim a Giselma. Ou seja, mais uma prova que a Giselma tinha contato com esse número de telefone. E a fim também de checar e fechar todas as informações e descobrir realmente quem era o usuário desse telefone, nós chamamos as pessoas com quem ele mais contatava. E um deles era o Osmar. O Osmar foi chamado na delegacia, na condição primeiramente de testemunha, até porque a gente não sabia que ele era um dos articuladores do crime, e confirmou que aquele telefone pertencia ao Cairo. Melhor dizendo, o Cairo tinha 2 telefones. Ele tinha um telefone 098, que é de São Luís do Maranhão, e quando ele vinha para São Paulo, ele deixava esse telefone com a esposa e usava esse telefone sem cadastro da Vivo para fazer contato com ela. Esse telefone era dele, era o Cairo. Na residência da Giselma, vasculhando o quarto do Carlos Eduardo, eu achei uma foto de uma criança pequena e atrás a palavra Cairo, tá? Uma dedicatória. E conversando com o Carlos Eduardo, ele já falou, isso aí acho que é um parente da minha irmã, da minha mãe, acho que é um irmão da minha mãe. Conversando com a Giselma, ela realmente confirmou. Ela falou, é um irmão meu que mora longe, tá? É um irmão. Aí nós tivemos certeza que o Cairo tinha vínculo com a Giselma. O que estranhava, que os dados do registro do Cairo e os dados do registro da Giselma, a única coisa que tinha de ligação entre eles era o local de nascimento. E aí começou a esses telefones, a polícia voltou a São Luís, no Maranhão, reencontrou o Cairo, e havia uma situação assim, até interessante, porque depois da investigação se verificou que a Giselma era nascida no mesmo local, lá no estado do Tocantins, que o Cairo. Vai verificar, eles tinham
a mesma mãe. Aí o Cairon confessou que era irmão da Giselma, tinha ficado 25 anos preso por tráfico de entorpecente, saiu da cadeia e a Giselma foi procurá-lo para que ele arrumasse uma forma de matar o marido. A Giselma foi presa, negou tudo, não tinha vínculo nenhum. Como chamou a atenção o negócio da foto do irmão dela, do Cairon, e eu retornei para o Maranhão para tentar identificar, para tentar localizar o Cairon. Aí já retornei para lá com o mandado de prisão dele. Já estava provado realmente que ele era irmão dela, que ele participou, os telefones que ele utilizava estavam vinculados ao crime. Numa das diligências na rodoviária, para tentar identificar alguma saída de ônibus do Cairon lá na cidade, eu localizei o Cairon na rodoviária, junto com o filho dele. Na verdade, ele estava morando já numa outra cidade do interior, teria passado ali porque ia para uma casa de uma filha numa outra cidade do interior também. Na verdade, ele estava de passagem só na rodoviária, mas não estava morando mais em São Luís. Eu comecei a expor para ele o que ainda tinha na investigação. Aí ele foi bem sincero e firme em falar e ia ajudar na investigação. Ele estava envergonhado do que ele fez, de certa forma, envergonhado de ter sido enganado pela irmã, porque 18 anos na cadeia, quando ele saiu da cadeia, e toda a esperança que ele tinha que a irmã fosse ajudar ele, quando foi atrás dele, achando que a irmã ia ajudar, na verdade a irmã estava chamando ele para cometer um crime, porque piorava mais ainda a vida dele. Aí que ele esclareceu, que ele foi contratado pela irmã dele, que ligou para ele algumas vezes, foi até o Maranhão, pediu para ele vir para São Paulo, que em São Paulo ia ajudar ele, mas que ela queria que ele ajudasse a matar o Humberto. Outra situação até hilária A Giselma falou, eu tenho 30 mil para mandar matar meu marido. O Cairon assustou, falou, mas que isso? 30 mil é muito dinheiro, aqui a gente mata por 3, 4 mil. O Cairon pegou essa empreita, esse trabalho sujo, e já procurou outras pessoas para matá-lo, mas ofereceu 15. Ele já queria ganhar 15 mil nessa história. Então o Cairon procurou o Osmar. O Osmar disse o seguinte, eu arrumo quem faça, eu não mato. E procurou um tal de Paulo, que seria o atirador. O Paulo aceitou e aí eles foram fracionando o dinheiro. Por último, encontraram um tal de Alex, que é o que emprestaria a motocicleta. Com a confissão dele, ele foi ouvido na delegacia do Maranhão, trouxemos ele para São Paulo, mostrei para ele, nós levamos ele no local onde aconteceu o crime, realmente para ter certeza se ele sabia o que estava falando, porque às vezes ele está confessando uma coisa, chega aqui, não conhece nenhum local, deu riqueza de detalhes, mostrou o local onde ele ficou parado no dia do crime, que é o barzinho em frente à casa da vítima. Ele confirmou que ele foi até a Ponte dos Remédios, fez a ligação para atrair a vítima, usando o telefone do Carlos Eduardo, ficou na frente do barzinho esperando a vítima passar, porque ele era a única pessoa que conhecia a vítima, ele tinha fotos da vítima, teria visto já passando, a Giselma tinha mostrado já para ele, então ele ficou responsável para avisar, assim que o Humberto passasse na frente do condomínio, avisar o Paulo que ia executar. Realmente foi o que aconteceu, né? O Humberto, ele era casado com a Giselma, que é a Ré, que é a assassina, mas eles haviam separado de fato. Ou seja, casado no papel, para que as pessoas entendam, mas eram separados sem ter feito separação ou divórcio. Ela se sentiu traída. Ela cresceu junto com o Humberto, o relacionamento deles eram antigos, eles saíram do nada, e ela, na cabeça dela, na concepção dela, ela ajudou o Humberto a crescer. A partir do momento que o Humberto começou a crescer, começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, ela foi ficando para trás, ela acabou ficando um pouco mais velha, tanto no sentido assim, físico, mas no sentido de instrução. Ela deixou de fazer vários cursos para que ele pudesse crescer dentro da empresa. E ele crescendo dentro da empresa, ela cuidava, por enquanto, dos filhos. Então, isso, quando ele arrumou uma pessoa mais nova que ela se sentiu traída nesse sentido sentimental. E também pela questão financeira, né? Ela não admitia separação de bens. Ela não queria dividir o patrimônio e queria ser mantida, e principalmente um status de primeira-dama do Friboi. Ela usava essa expressão. Ela não queria acreditar que uma outra mulher iria aparecer na vida do Humberto e iria dividir tudo que eles cresceram, que eles construíram nessa vida
de mais de 20 anos de casamento. Então tem tanto o lado sentimental, como também tem o lado financeiro envolvido. Encerrada a instrução, o Ministério Público ofereceu a denúncia, ou seja, processou a Giselma como mandante, o Cairon como intermediário, o Osmar como intermediário e o Paulo. Esse Alex, que foi o que emprestou a motocicleta, que foi importante também para esse desastre, para a morte do Humberto, ele não foi encontrado. Todos confessaram, com exceção da Giselma, já era até esperado, né? O Cairo confessou, ele confessou tanto quando ele foi preso em São Luís do Maranhão, na segunda vez, ele confessou até para uma autoridade policial de lá, retornou para São Paulo, como tinha mais detalhes do crime, ele foi interrogado aqui novamente em São Paulo, na sede do Departamento de Homicídios. A filmagem, o interrogatório dele foi inclusive filmado, ele confessou toda a trama criminosa. O Osmar também confessou que recebeu dinheiro, mas que isentar sua responsabilidade, dizendo que não era ele que havia efetuado o tiro que acertou fatalmente o Humberto. E o Paulo também, quando foi preso, também confessou que recebeu dinheiro e sabia que o dinheiro teria vindo da Giselma, que seria a ex-esposa da vítima. Ele não conhecia ninguém, mas também confessou o crime. Então, a Giselma não confessou em nenhuma das oportunidades. Ela teve essa oportunidade, quando ela foi presa, ela foi interrogada, ela não quis se manifestar perante a minha presença. Em juízo também ela não confessou, até no plenário, após a confissão do irmão, sabendo que os outros autores já haviam confessado, ela não quis confessar e até hoje ela nega a participação do crime. Então, quando foram pronunciados, ou seja, quando foram determinados a ser julgado pelo tribunal do júri, a Giselma e o Cairon, que tinha a mesma defesa, eles recorreram para o tribunal. E o Paulo e o Osmar não. Então esses processos desmembraram. Os dois executores foram julgados primeiro. O Paulo e o Osmar receberam uma pena de 20 anos de reclusão cada uma. E isso já faz 2 anos e pouco, quase 3 anos. E agora foi julgada, em 2013, foi julgada a Giselma e o Cairon. Ela recebeu uma pena de 22 anos e 6 meses e o Cairon de 21. Por que do Cairon menor? Porque o Cairon teve o benefício da confissão espontânea. Ele confessou e a Giselma nega esses fatos. Hoje a Giselma encontra-se solta, aguardando o julgamento do recurso, porque um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, deu um habeas corpus para que ela fique em liberdade até o trânsito final da sentença. Ou seja, todos os outros estão presos e, em razão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela ainda continua em liberdade. Essa é a frustração, tanto da polícia como da família, meu filho, saber que a mãe manda matar o pai, todas as provas levam realmente que ela foi a mandante do crime, ela continua negando e o filho vê lá, a mãe ser condenada e ele sair da mesma porta que a mãe. Isso é frustrante. Ela mora num bom apartamento em Goiânia, tem um carro importado, continua administrando os bens do meu pai, recebe pensão, recebe arrendo, não trabalha, meu irmão também não trabalha. Em vista do crime que ela cometeu, a vida dela está ótima. A medida de segurança que eu tenho hoje em dia é falar pro porteiro que se alguém me procurar, ou qualquer pessoa que for lá, ou que tiver qualquer pessoa rondando o prédio, para ele me avisar. Hoje é diferente, assim, a minha relação com o caso. Na época eu fiquei apavorado. Na época que aconteceu, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia comer, eu não conseguia conversar no telefone com as pessoas, falando tudo, porque eu tinha medo de alguém estar escutando, e na verdade estava. Na verdade tinha escuta nos telefones em casa. Então, depois do que o crime foi solucionado, que eles tiraram, mas até então fica aquele medo, assim, do que pode estar acontecendo, né? Mas hoje em dia eu já tô mais tranquilo.